Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ah, a África, a economia, praticamente a economia do continente africano. E por que é importante entender um pouco sobre como o continente africano se mantém, como ele interage na geopolítica mundial, né? Qual o papel que o continente africano tem nesse rearranjo dos países, especialmente no século XXI, né? E fica claro para a gente que o continente africano é berço da humanidade, obviamente, mas também é o berço de muitos e muitos problemas socioeconômicos. Mas qual seria a origem real desses problemas socioeconômicos que o continente africano sofre? Tá? Vale lembrar que a África foi colonizada de uma forma exploratória e, por que não dizer, criminosa pelos europeus, né? E essa colonização trouxe consequências gravíssimas para o continente. A gente pode falar não só de atraso econômico, né, atraso é, industrial ou tecnológico, mas especialmente de atraso socioeconômico. O que quer dizer isso? A qualidade de vida dos africanos é bastante afetada, né, por vários problemas de guerra civil, pobreza, doenças, epidemias, mas tudo isso tem uma origem na forma como o continente foi repartido pelos europeus, né, explorado e depois jogado do lado e dentro de um cenário geopolítico, ok? A economia da África é pautada pela exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e minérios, como ouro e diamantes. O continente africano, contudo, é o mais pobre do mundo, resultado da exploração colonial e neocolonialista, aquilo que a gente acabou de conversar. E veja, essa exploração de recursos naturais a gente chama de exploração de primária, né? O continente africano explora bastante os recursos primários, né? Vale lembrar que quando a gente fala de recursos primários, secundários e terciários, a gente está falando dos recursos econômicos. No caso primário, a agropecuária, né? Os secundários, a indústria, e o terciário, comércio e serviços. Falando um pouco ainda sobre essa exploração dos recursos naturais, ela é uma exploração que tende a manter uma desigualdade socioeconômica. Por quê? Os produtos primários, né, que aqui tem um exemplo, como petróleo, gás e minérios, eles são exportados para outros países, mas as necessidades da tecnologia, da produção industrial, daquele produto mais aprimorado que os africanos precisam, eles têm que importar. E isso gera, consequentemente, um déficit, né? Ou seja, um prejuízo na balança comercial do continente como um todo. A agricultura, o turismo, a indústria de transformação e os serviços ainda são praticados de maneira precária na maior parte das nações africanas. O mesmo ocorre com os setores de transporte e comunicação, de expansão ainda limitadas. Ou seja, a África não consegue desenvolver, produzir tecnologia, desenvolver uma boa industrialização e, consequentemente, gerar renda, gerar emprego, porque ela não tem uma infraestrutura, né, adequada para esse tipo de desenvolvimento. E a população sofre com isso há muitos anos, tá bom? Na maioria dos 54 países africanos, a economia sofre diretamente o impacto da extrema pobreza, pessoal. Extrema pobreza mesmo. Se a gente for analisar, por exemplo, a expectativa de vida média do continente africano em comparação a países centrais, chega a ser o dobro. É como se um japonês vivesse o dobro, né, da vida de um etíope, por exemplo. Isso é chocante. A população da África é da ordem de 1 bilhão e 33 milhões de habitantes e a maior taxa de crescimento demográfico do mundo. Ou seja, a África não tem um controle populacional. Além de todos os seus problemas socioeconômicos relacionados à geração de renda, né, a doenças, a pobreza, extrema pobreza, existe lá um descontrole populacional. Não existe uma política, seja de Estado ou uma política social implantada para o controle populacional nesses países que compõem a África. E aí, qual é o resultado? Existem recursos escassos,
né? Não existe renda suficiente para sustentar, e ali sim, nesse continente, a gente vai encontrar uma extrema pobreza ocasionada pela fome, pela falta de oportunidades, né? Desemprego, analfabetismo, taxa de mortalidade infantil alta. Ou seja, os indicadores socioeconômicos do continente africano são bastante afetados por sua situação de extrema pobreza, tá? É tido pela maioria dos antropólogos como um espaço geográfico que é berço da vida humana no planeta. Nós, seres humanos, nos desenvolvemos e surgimos praticamente hoje, como nossa espécie, no continente africano. Acredita-se que o Homo sapiens tenha surgido há aproximadamente 6 milhões de anos nos planaltos orientais da África, de onde teria progressivamente migrado para outras partes do globo. Isso aí vocês podem ver com muita propriedade com o professor Ângelo de Agostini, né, de História, um excelente professor, e ele já deve ter falado para vocês sobre isso, né, sobre a evolução do Homo sapiens e como ele teria migrado dessa região da África para outras regiões do planeta. A economia africana experimentou um crescimento inédito nas 2 primeiras décadas do século XXI. E a gente chegou até a criar uma certa expectativa em relação à melhora da qualidade de vida das pessoas nesse continente. Com o aumento da demanda por petróleo, gás natural e alimentos, o continente se beneficiou do incremento de preços. Também o perdão da dívida externa, que em 2005, realizada por motivos humanitários a 14 países africanos, teve um efeito positivo na região. De fato teve, mas não conseguiu perdurar por muito tempo, porque a renda foi gerada, mas ela não foi distribuída de uma forma mais justa. E aí é sempre a mesma questão. Existe um crescimento econômico, mas não existe um desenvolvimento socioeconômico que acompanhe. A renda cresce, ela é gerada, mas ela não é distribuída de forma justa entre a população, e para que a gente tenha um desenvolvimento melhor, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor entre os habitantes. Países como a Tanzânia registram taxas de crescimento de 6% ao ano, desde 2006, graças ao aumento do preço do ouro no mercado internacional. Em Botsuana, o crescimento é de 5% ao ano, por conta das reservas de diamante. O país destina a maior parte dos recursos distribuídos entre a sua elite, tá? Não há uma distribuição favorável para a maioria da população, que é extremamente pobre, se beneficiar desse crescimento econômico. Os maiores produtores de petróleo no continente são Argélia, Líbia, Egito, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão e Congo, Brazzaville, Angola, Sudão, Mauritânia, São Tomé e Príncipe e Chade, que vão também despontar como novos produtores. Ou seja, a gente tem uma gama de países que se beneficiam justamente dessa exploração do petróleo no continente, tá? Mas aqui vale uma questão importante para a gente pensar. Nós estamos já no século XXI discutindo há muito tempo a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável das novas economias. Então, esses países que aqui foram citados, em sua maioria são países subdesenvolvidos, né? São países periféricos. E para que eles cheguem ao grau, evoluam, né? Subam um degrauzinho ali, chegando próximo aos desenvolvidos, ou pelo menos estando em desenvolvimento, estando entre os países emergentes, é necessário que esses recursos arrecadados com a exploração do petróleo seja investido em infraestrutura para a indústria do país, né? E assim gerar empregos, porque a infraestrutura vai permitir que a indústria se fortaleça e a partir daí cria-se também oportunidades de polos tecnológicos. Mas veja bem, esses polos tecnológicos vão barrar num problema que não é exclusivo do continente africano. O Brasil também sofre com esse problema, parte dos países em desenvolvimento e todos os países subdesenvolvidos têm esse problema. A educação, a produção tecnológica de um país depende de investimentos na área de educação, tá? E a gente bem sabe que
um exemplo aqui do Brasil, a educação nunca foi prioridade para esses países. Então, o problema da infraestrutura, o problema da educação, são dois entraves gigantes para que o continente africano consiga aproveitar esse boom, né, dos produtores de petróleo, essas exportações. Além disso, vale ressaltar, num cenário de desenvolvimento sustentável, a extração do petróleo e do gás é como se a gente tivesse olhado para o passado, a gente estivesse olhando para o passado, é como se os países centrais eles já tivessem em outro patamar de visão com as energias renováveis, né, energias limpas, e esses países subdesenvolvidos ainda se mantêm ali na extração do petróleo, que é extremamente poluente para o meio ambiente, tá? Então, falar em desenvolvimento hoje, no século XXI, ele passa, sim, pelo olhar das energias renováveis, das energias limpas. A África possui 10% das reservas mundiais de petróleo e 8% das reservas de gás. Tá? No cenário mundial, não é uma reserva tão substancial, mas como as economias estão cada vez mais dependentes dessa produção industrial e, consequentemente, da extração do petróleo, ela vai sim, por um tempo, ainda arrecadar os lucros dessa extração. Em países do norte da África, como o Egito, Marrocos e Tunísia, o turismo tem um importante papel na economia. Esta atividade também é importante fonte de rendimento para Cabo Verde e a maioria dos países costeiros, tanto no Oceano Atlântico como no Oceano Índico. Os parques naturais do Quênia e da África do Sul atraem turistas interessados em ver os grandes animais selvagens. É aquele turismo que o europeu gosta de ver, né? Aquele turismo que a gente vê nos filmes de Hollywood, por exemplo. A caça, ainda que polêmica, é responsável pelas receitas desses países também. Olha aí um problema, pessoal. Segundo dados elaborados pela ONU, o turismo da África de 2011 a 2014 representou cerca de 8,5% do PIB e gerou 2,1 milhões de empregos. Não é um dado que se possa esquecer. Pelo contrário, ele é bastante importante para aquela região. Cumpre destacar que as mulheres ocupam um terço destes postos de trabalho. Desde 1996, o turismo na África cresce com taxa de 9% ao ano. É óbvio que num cenário de desigualdades, a gente também vai ver uma desigualdade de gênero. As mulheres tendem, em sociedades de países subdesenvolvidos, a não se encaixarem tão bem no mercado de trabalho, tá? É um cenário bem diferente do que a gente vai ter na Europa. Nesses países, as mulheres são responsáveis por uma agropecuária, por uma agricultura, pelo cuidado ali com a terra. Também são responsáveis pela casa, né? Mantendo a família, e é um cenário preocupante, tá? Dificilmente elas vão ter acesso, por exemplo, a uma educação, né? A uma formação ocupacional que lhe traga renda maior. A agricultura da África é a atividade econômica que ocupa a maior parte da população. O Quênia, por exemplo, vem se destacando como país referência na agricultura orgânica. Olha aí que interessante. Já é um sinal de desenvolvimento sustentável, né? Quando você tem uma agricultura voltada para uma alimentação mais saudável, uma agricultura orgânica, obviamente você está vendo uma evolução, né, no cenário agropecuário. A Etiópia é o quinto exportador de café mundial e registra as taxas de crescimento de 6% ao ano desde 2006, graças à demanda de países como a Índia. Inclusive, os países subsaarianos investem em parcerias que os permitem resolver os problemas de falta de água da região. Essa é uma característica. Na África, a gente tem um problema climático, um problema generalizado de falta de água e uma evolução muito grande de processos de desertificação do solo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula, porque o continente africano tem muita coisa para falar. Então, hoje a gente fica por aqui e na próxima aula a gente continua. Até lá, pessoal!